o Sargento Nery, ele que é deputado estadual pelo Avante, né? Então está lá na Alesp. E o Sargento Nery tem uma proposta bastante interessante, que é a criação de um grupo de deputados para que se fiscalizem todas essas licitações, a mudança na lei de responsabilidade fiscal durante essa época de pandemia. Ou seja, não tem licitação, com licitação já é complicado, você imagina sem. Então precisa estar de olho, porque tem muita gente querendo levar vantagem. Vamos bater um papo com o Sargento Nery. Sargento, bom dia, prazer falar com o senhor. Bom dia, Marcos, é um prazer falar com você e todos os seus ouvintes da cidade de Araçatuba e região, que é uma região que eu gosto muito, tem grandes amigos aí, nomeá-los através, até para representar alguns, que é o Sargento Bandeira, o Sargento Mazara, o Sargento Everson, e estou à disposição do seu programa. Assim, a senhora é de Lins, não é? Sou linense. Linense, muito próximo aqui de Araçatuba. Com certeza já comeu muito lá na Gaúcha, não comeu não? Já comi lá. Maravilha. Sargento, como é que... Bom, primeiramente, antes da gente entrar no assunto que é a criação desse grupo, eu quero parabenizar a todos os deputados na pessoa do senhor, porque a Alesp, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, deu um exemplo a todo o nosso país, que inclusive eu postei na minha rede social, que nossa Câmara de Vereadores aqui, que abusa do dinheiro do povo, gasta o dinheiro do povo demasiadamente. Aqui, Sargento, assessor de vereador ganha igual o prefeito. É um absurdo do tamanho do mundo. E nessa época de pandemia não tiveram nenhuma atitude que o povo pudesse bater palmas. Diferente de vocês da Alesp, que cortaram em 30% os subsídios e também os salários dos comissionados, não foi isso? Exatamente, e diminuímos aí 40% da verba de gabinete. É claro que você sabe que o deputado que trabalha, que viaja, que vai conhecer as cidades, ele precisa ter recurso para fazer esse trabalho. Mas nesse momento nós achamos muito importante dar nossa participação para esse momento tão difícil da população. Então nós estamos aí economizando e disponibilizando para o Estado 300 milhões de reais para que ajude nessa pandemia. Foi unânime essa intenção de cortar o subsídio, que é o salário do deputado, em 30%, foi unânime. Foi a primeira Assembleia Legislativa do Brasil, né? Nem a Câmara, nem o Senado deu esse exemplo, mas a Assembleia Legislativa de São Paulo deu exemplo e fez bonito, fez de forma coerente, onde vai disponibilizar aí recursos para o Estado lutar contra essa pandemia. Maravilha. Uma coisa liga a outra. Se vocês estão preocupados em ajudar o governo do Estado ou o Brasil que atravessa esse problema, mas mais diretamente o Estado, o senhor também está preocupado com a questão dessa alteração na lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, se vamos ter aí uma maior facilidade para adquirir equipamentos de proteção e tudo mais para combater a pandemia, a facilidade também para que a corrupção se faça presente foi escancarada. Como é que funciona tudo isso, Sargento? O que acontece? A população precisa entender que quando nós votamos o estado de calamidade, é uma votação preventiva, porque nós não sabíamos o que ia acontecer, né? Qual que seria a reação desse vírus na sociedade brasileira, né? O que ele poderia atingir, a exemplo da Itália, da Europa, né? Alguns países. Então, de forma preventiva, você vota o estado de calamidade para que o Estado e os municípios não fiquem travados na ação imediata contra a pandemia. Pois bem, fizemos a votação, demos aí a possibilidade do governador e os prefeitos fazerem o trabalho necessário, não abusivo com os recursos públicos. Certo. Mas essa liberação de licitação não quer dizer que o Estado tem que perder a cautela na contratação. Então nós estamos fiscalizando para que realmente as secretarias, o Estado, as prefeituras façam o seu trabalho de forma responsável, utilizando o recurso público de forma coerente
e honesto com a população e conosco, que somos deputados e fiscalizador do Estado. Pensando nisso, eu fiz uma proposta de criar um grupo de fiscalização paralelo ao grupo que já existe na Assembleia Legislativa, mas um grupo independente de deputados que não é contra o governo, mas também não é base do governo. Aqueles deputados que são responsáveis, aqueles que realmente querem resultado naquilo que faz. E nós criamos o PDO. O PDO é um grupo de parlamentos em defesa do orçamento do Estado. Então eu dividi esse grupo em 3 grupos, né, que nós temos os assessores que auxiliam no trabalho. Um grupo é os próprios deputados que fazem as visitas, as fiscalizações, até por ser um poder discricionário do deputado, baseado na Constituição Federal e Estadual. E também fizemos o grupo que cuida dos contratos. São pessoas que ficam analisando contratos, né, que você sabe que não é fácil. Para você encontrar um erro num contrato do Estado não é tão simples assim, porque quem faz errado tenta fazer o mais perfeito possível para não ser pego. Então, essa busca não é fácil. E nós temos o grupo jurídico, que são advogados, assessores nossos, que analisa esses contratos. A partir daí, nós tomamos a providência. Então, Marcos, só para você ter um exemplo, nós estamos apurando já há quase uma semana um contrato de 14 milhões que o Estado fez com uma empresa. Curiosamente, essa empresa é uma MEI, uma empresa individual, instalada na residência do proprietário. Ela não tem o corpo físico da empresa, o endereço dela é constituído na própria residência do proprietário. Nós fomos até a empresa, né, até a residência dessa pessoa, o qual eu não posso citar o nome. Certo. E também descobrimos que o KNAI dessa empresa era para materiais de livraria e não para a finalidade que foi contratada, que era elaboração e fabricação de aventais médicos, né, para EPI, para médicos e enfermeiros. Fomos até aquela residência, conversamos com o proprietário, aí constatamos realmente a ilegalidade, porque ele fez uma terceirização do trabalho. Então ele tem que entregar 1.100.000 peças de aventais e ele terceirizou esse serviço, e que não pode. A MEI não pode ter uma contratação de 14 milhões, porque o ativo dela não pode passar de 80 e poucos mil reais. Então, tudo irregular esse contrato, tudo irregular. O rapaz quase desmaiou quando nós chegamos lá. Quase desmaiou, ele ficou pálido. Por aí você já começa a ter ideia de como que é. Perguntamos para ele se ele tinha nota da matéria-prima, ele não tinha. Se ele poderia fornecer o endereço das oficinas, ele também não quis nos fornecer. Então, o que nos leva a crer? Se é uma pessoa que realmente tem um contrato tranquilo, ele nos levaria na oficina, nos levaria no estoque da matéria-prima, para que a gente pudesse, pelo menos, ter a certeza que ele ia cumprir o contrato. Porque uma das coisas que o Estado tem que ter na contratação é realmente o know-how da empresa. Se ela tem poder de confecção e poder de entrega. Esse é o principal que o gestor tem que analisar, né? Fora a documentação. Então, nós fizemos todo esse trabalho. Ontem, às 10h40, nós terminamos a petição com o jurídico, e hoje, às 9 horas da manhã, estarei protocolando no Tribunal de Contas do Estado, chamando o Ministério Público do Tribunal de Contas para também analisar os dados que colocamos lá. Tenho certeza que vamos conseguir suspender essa compra. Contrato do e governo do Estado, esse?
Do governo do estado, né, sargento? Do governo do estado. Certo. Governo do estado através da Secretaria da Saúde. Agora, né, nós estamos falando aqui, né, deputado? Eu falo deputado, sargento. Veja bem, nós temos aí evidenciado, né? É claro, todo o processo tem direito a contraditório, mas as evidências são claríssimas de que o erro não está somente na empresa, claramente com a conivência da secretaria, das pessoas que participaram de todo esse processo de compra, porque essa flexibilização, né, essa redução da burocracia, ela não quer dizer também que vamos fazendo com quem chegar aqui, né? Tem aquele cuidado, e são pessoas experientes que fazem isso todo dia, toda hora, e sabem, captam na hora ali o cheiro de maracutaia. Há que haver a conivência de alguém nesse processo, né, deputado? Com certeza, um contrato desse de 14 milhões de reais 14 milhões. Há de se ter cautela. E mesmo que fosse R$1, é do Estado, é do povo, tem que ter a cautela. Mas pelo volume de dinheiro, pelo volume de mercadoria, o gestor tem que ter algumas preocupações. Então você imagina, só o KNAI da empresa já não corresponde àquilo que está comercializando. Deveria ter barrado esse contrato só nisso daí, só no KNAI. Ser uma MEI, uma empresa individual, já não poderia contratar. Ela não tem lastro para corresponder a um contrato de 14 milhões com o Estado. Então é uma imprudência, uma má-fé de quem celebrou esse contrato. É claro que nós não estamos aqui para acusar ninguém. Nós, deputados estaduais, somos fiscalizadores, Marcos. Estão cumprindo a obrigação, A nossa obrigação a qual fomos colocados lá. Qual que é a nossa obrigação? Fazer o levantamento, identificar alguns indícios de irregularidades, montar uma peça representativa e enviar ao Tribunal de Contas. Ele sim, através do Ministério Público, vai julgar e encontrar os culpados, né? Cada um dentro da sua esfera. Então, o Legislativo, dentro da sua fiscalização, faz um trabalho de busca, leva para o Tribunal de Contas e ele processará e julgará os devidos culpados. Certo. Eu vou pedir para que o senhor, através da sua assessoria, o deputado, que o senhor nos mantenha informados do desenrolar de todas esses processos, né, de todo o trabalho que vocês estão realizando, para que nós divulguemos aqui, também cobremos do governo, possamos cobrar, que isso seja aplicado nas prefeituras. Possamos cobrar do governo do estado, cobrar das prefeituras aqui e tudo mais também, e mais realmente parabéns pelo trabalho. O gato sai, o rato faz a festa. Olha só, deixa eu só te falar uma coisa, é inédito na Assembleia Legislativa. Nunca houve, em legislação passada, um trabalho desse sério, sem política, porque não é um trabalho político. Você pode ver que nós não estamos usando isso politicamente para arrebentar o governador, para arrebentar o secretário. Não. O nosso trabalho é por resultado. Eu acredito muito no resultado e menos política. Porque eu vejo, às vezes, Marco, deputado colocando aí nos seus posts, deputados de internet, né? Fulano tá roubando, ciclano tá roubando, a compra não sei o quê, mas ele tá confortável na casa dele, não faz nada. Nós não estamos fazendo política, nós estamos fazendo trabalho, nós estamos trabalhando, buscando o recurso do povo. E outra coisa que eu vou deixar bem claro, nós não vamos ter braço para os 645 municípios, mas aquilo que for recurso do Estado para o município e nós identificarmos erro, nós vamos apontar ao Tribunal de Contas também os problemas do município, não só do Estado, viu? Porque a partir do momento que o Estado envia recurso para o município, é um problema do deputado estadual também em fiscalizar, como se foi demandado esse recurso. E se nós identificarmos não só a âmbito estadual, mas também a âmbito municipal, nós vamos mandar para o Tribunal de Contas. Maravilha, maravilha. Ô, deputado, é inevitável perguntar,
nós tivemos aí a reforma da Previdência e tivemos também a Previdência do Estado. Dória mexeu e o senhor teve uma luta em que o senhor atuou para uma espécie aí de... O senhor teve uma negociação com o governo e houve uma carência para os policiais do Estado de São Paulo. Como é que está todo esse processo, hein, ô deputado? Olha só, o governador ele havia anunciado que não ia estender para a Polícia Militar os 2 anos que era previsto na lei federal para estender aí os benefícios previdenciários. É claro que a Câmara dos Deputados jogou para o Estado a responsabilidade. Infelizmente, eles deveriam ter resolvido lá. E eu entrei nessa negociação porque ele não queria dar os 2 anos. Me recebeu muito bem, houve uma conversação. Eu demonstrei para ele que o prejuízo ou que o Estado teria que embolsar seria muito pequeno para não beneficiar esses policiais. E ele acabou ficando no meio termo. Ele falou, deputado, eu não vou dar os 2 anos porque eu já divulguei na mídia que eu não daria, mas você está certo, eu vou conceder 1 ano. E conceder 1 ano. E isso nós atingimos 1.870 policiais militares de soldado a coronel. Então nós chegamos no meio termo, acabou atingindo uma quantidade boa de policiais e eu fiquei feliz pelo trabalho por estar ajudando nossos policiais militares. A Previdência Paulista, nós fizemos um trabalho intenso na elaboração do texto. Então, só para você ter uma noção da diferença, Marcos, o policial militar que ganha até R$ 6.100, ele não contribuía com a Previdência, que ele ficava no teto da Previdência, né? Certo. Mas foi feito a nível federal. Hoje, ele contribui com 9,5% do bruto. Certo. Então, aquele que não contribuía passou a contribuir. Isso porque foi feito a nível federal, tá? Tá. A nível estadual, nós não permitimos a retirada da emenda 45. Isso foi uma briga muito grande com o governo, que ele queria retirar a emenda 45, e nós, deputados que trabalhamos o processo previdenciário no projeto, na PEC e no PL, nos comprometemos em votar se ele atendesse a alguns pedidos. E um dos pedidos era não retirar a emenda 45, que era para manter o teto previdenciário. Então, o policial civil, o agente penitenciário, o policial técnico científico, o professor, qualquer funcionário público do Estado de São Paulo, que ganha até R$ 6.100, que é o teto previdenciário, quando da sua aposentadoria, não irá contribuir com a Previdência, que é basicamente 80% aí do funcionalismo público, mas é aquele que ganha menos. Então, foi uma vitória muito grande. Outra vitória que nós tivemos aí na reforma da Previdência, que era inevitável, não tinha como não fazer a nível federal ou estadual, foi a alíquota progressiva. Ele queria uma alíquota de 14%, e nós conseguimos aí colocar a alíquota progressiva que começa com 11% para quem ganha menos, né, que já era, e vai até 16%, que aí atinge juízes, desembargadores, deputados e tudo mais. Então eu achei que foi um belo de um trabalho, muito difícil, né, para quem trabalhou, elaborou o projeto. Uma coisa para você ter ideia, ele não queria manter o direito garantido. Numa briga ferrenha, nós conseguimos manter o direito adquirido de todo o funcionalismo público. Então são matérias que foram conquistadas por grupos de deputados que realmente trabalham na Previdência. Maravilha. Bom, deputado, nós temos algumas pessoas manifestando aqui na nossa live o trabalho de vocês, o Marcos Roberto Miguel, a Clarice Cris, a Rosana Marini e tudo mais. É claro que tem mesmo que flexibilizar a burocracia. Eu acho que tem que flexibilizar sempre, mas isso não quer dizer que é escancarar as portas, que é deixar o gato muito longe do rato, porque aí ele vai
vai fazer a festa. Eu quero parabenizar aí o senhor, parabenizar a Lesp porque fez essa redução, dando exemplo ao mundo inteiro, ao país inteiro, inclusive para nossa cidade, que a Câmara é uma vergonha, nossa Câmara de Vereadores. Nossa presidente não tem responsabilidade com o dinheiro do povo, gasta R$4.000 com uma televisão de Birigui, quando era para pegar esse dinheiro e ajudar em outras coisas, porque nós temos aí as redes sociais, é o caso do senhor aí que se utiliza disso também, mas não fica só na rede, como o senhor próprio disse aí. Deputado, inevitável perguntar para o senhor também, nós estamos com a nossa república bastante quente, e nós temos aí o presidente Jair Messias Bolsonaro, se referiu às Forças Armadas, né? O senhor faz parte, que estaria, claro que ao lado do povo, eu tenho certeza que sempre estiveram. Mas como é que o senhor, enfim, como é que o senhor analisa todo esse contexto, as declarações do presidente Bolsonaro? Ontem tivemos um ataque à imprensa, um novo ataque à imprensa de cala a boca, ele, Sérgio Moro, como é que o senhor está analisando tudo isso? Olha, é muita coisa obscura, né, que acontece no Planalto. Eu apoiei o nosso presidente, eu votei nele, continuo acreditando nele, eu apoio algumas coisas. É claro que ele tem um temperamento forte, às vezes não pensa para falar, às vezes fala coisas duras, mas muitas vezes a realidade nua e crua que o povo brasileiro não está acostumado a ouvir, mas esconde atrás da porta a hipocrisia da realidade brasileira. O que eu posso lhe falar, Marcos, que eu estou muito feliz, é que nesse 1 ano de mandato do nosso governo federal, nós não ouvimos nada de desvio de verba, nada de corrupção, nada de acertos partidários para conseguir aprovar um projeto A ou B. Numa luta muito difícil, mas necessário, ele conseguiu fazer a reforma da Previdência, sem comprar partidos, sem dar cargos para deputados. Você é um cara inteligente, conhece a parte política, você sabe que um cargo da presidente da Câmara, nós estamos falando que o cara entra lá como presidente da Câmara dos Deputados, ele tem 3.000, 4.000 cargos no Brasil. O cara é presidente do Senado, ele tem 3, 4.000 cargos no Brasil. Então, o que deixa esse pessoal bravo é que não houve essa negociação que vem havendo há décadas no nosso país. Então, acho que nós temos que dar uma credibilidade ao nosso presidente, nós temos que confiar nele. Ele foi eleito democraticamente. Eu nunca vi, aos 50 anos de idade, eu nunca vi um presidente ser tão atacado como Jair Messias Bolsonaro. Eu nunca vi. O que o ministro Alexandre de Moraes fez é de uma ingerência que não poderia acontecer. Quem abalou a relação institucional entre os poderes não foi o presidente, e sim o nosso ministro Alexandre de Moraes, que jamais deveria ter interferido na competência de nomeação do presidente. É a mesma coisa de eu falar para você que no seu programa eu não quero o José, que acabou de me ligar. A competência não é minha, a competência é sua de ter o José ou não. O cargo é de confiança. A instituição Polícia Federal ela é blindada, mas o cargo de superintendente é realmente de confiança. Então, eu espero que os ânimos se acalmem, que tanto o presidente quanto o nosso governador, eu falo do estado de São Paulo, pare com esse embate, principalmente o nosso governador, pare de usar o Covid como plataforma política, porque o momento não é para isso. Nós precisamos ter seriedade. Eu fiz um estudo do ICMS, só para você ter ideia, e isso é muito importante. De janeiro a março, nós tivemos um aumento de 1 bilhão e 200 milhões no ICMS. Só em abril nós perdemos 2 bilhões. Então, no cálculo geral, nós estamos com a perda de 700 milhões.
Mas a vida é importante, tá? Mas para você sobreviver, você precisa comer, você precisa ter casa, você precisa beber água, você tem que ter uma vida normal que precisa do recurso financeiro. Então não adianta vir com essa hipocrisia que a vida é a coisa mais importante. Claro que ela é uma coisa mais importante, mas ela é importante também com o básico necessário para a pessoa sobreviver. Como é que eu vou chegar para um comerciante hoje, olhar para a cara dele e falar assim, olha, tudo aquilo que você investiu na sua vida inteira, eu vou arrebentar com você em 2 meses, porque nós não podemos fazer um protocolo de liberação consciente. Então, é muita coisa em jogo. Tá. Mas o que principalmente nós precisamos ganhar, Marcos, é a sobrevivência do povo brasileiro. É essa sobrevivência que nós precisamos. Seja da pandemia ou seja da parte financeira. Nós temos que ter uma balança aí. Nós não podemos ser radical para um lado ou para o outro. Hoje nós precisamos e necessitamos de homens, no mínimo, flexíveis. Tá, ô deputado, o senhor fez alguns comentários e nós não vamos ter tempo aqui para que a gente debata a profundidade, é sempre um bom papo e gosto muito disso. Quando o senhor fala em não termos esses anos do governo Bolsonaro nenhuma denúncia sobre corrupção, isso é muito claro para o senhor, para mim e para todo mundo que isso seria uma obrigação, embora nós não estamos acostumados. Mas então como é que o senhor vê agora o governo Jair Messias Bolsonaro negociando com o Centrão, que é o Roberto Jefferson, condenado já pelo mensalão e toda aquela história, Valdemar da Costa Neto, ele escancarando, inclusive com notícias de que ameaça demitir ministros que não abrirem os seus cargos para a nomeação desse pessoal. E sobre a ingerência do Alexandre de Moraes, nós temos a tripartição dos poderes, né, independentes e harmônicos entre si. Essa ingerência, como o senhor disse, se trata de um inquérito que corre no Supremo e essa questão das fake news, essa questão da PF do Rio de Janeiro, claramente ontem no depoimento do ministro Sérgio Moro, mostrada nas mensagens do próprio presidente captadas pelas câmeras da TV Globo, que ele quer a PF do Rio. Nós estávamos há pouco falando aqui de uma história de gato e rato, que nós precisamos fiscalizar. O senhor acha coerente, por exemplo, uma investigação que pode envolver os filhos do presidente Jair Messias Bolsonaro? Ele vai lá e coloca o amigo do filho para comandar essa instituição que não é de governo, mas é de Estado? O senhor acha isso prudente? O senhor acha isso coerente? Ou não? Investiga... E aí depois, provou, estamos honestos, ninguém fez nada, a PF está aí para isso. O senhor concorda com tudo isso? Essa negociação do Centrão, mandar a imprensa calar a boca, o senhor concorda com isso? Olha, Marco, primeiro assim, eu acho que ninguém tem que ter bandido de estimação, mesmo que for o filho. Exatamente. Se os filhos dele têm a culpabilidade, que processe e tome as providências cabíveis, independente de filho de quem for. Então, quanto a isso, eu concordo plenamente, nós não temos que... O brasileiro tem que parar de adotar vagabundo. Esse é o primeiro ponto. Então, houve um erro, cometeu-se um erro, tem que se tomar providência. Quanto a essas negociações Centrão, espero que ele não desvie o curso daquilo que foi prometido. Espero, realmente, que não se faça negociado, que é a única coisa que esperamos do nosso presidente. Quanto à tripartição dos poderes, que é o equilíbrio da democracia, concordo com você que o judiciário tem sua autonomia como o legislativo e o executivo, mas a ingerência dos poderes, ele nos traz problemas. Seja do executivo no legislativo, através de compras de deputados por cargos, por outras benéficas que possam ter. E também do judiciário naquilo que é competência do legislativo e executivo. Eu acho que esse equilíbrio
dos poderes, certo, que é a segurança jurídica nossa, é a segurança da nossa democracia, precisa ter muita cautela na decisão. Ela não pode ser política. Eu estou falando para você, não como político, mas como um cidadão, como um bacharel e advogado que sou. Então, eu acho que nós, brasileiros, precisamos ter um norte. Torcer para o governo Bolsonaro dar errado é torcer para o Brasil dar errado. Torcer para o governo Dória dar errado é torcer para o Estado dar errado. Eu sempre falei, eu não sou contra ou a favor da pessoa. Você nunca me viu e jamais verá eu denigrir a imagem do governador ou do presidente, falar da pessoa dele, porque nós temos entender o seguinte: existe a pessoa do governador, existe o cargo de governador e existe o governo. A pessoa é o Dória, por exemplo, só estou dando um exemplo. A pessoa é o Dória, o governador é o cargo que ele ocupa e o governo é todas as secretarias. E nós não podemos misturar isso. Então, eu acho que tem que haver, tem que voltar para a política, no mínimo, um respeito e uma ética dentro daquilo que acontece no nosso cenário. Mas não tem o bandido de estimação. Eu acho que se os filhos do presidente cometer algum crime, tem que pagar por eles. E nada melhor do que colocar alguém estranho à amizade, o convívio deles, para que faça essa investigação de uma forma isenta. Deputado, eu quero muito agradecer, nós estamos com o horário já ganho. Eu quero muito agradecer pelo papo, o senhor tem microfones abertos aqui, vamos voltar outras vezes. Nos mantém informados desse trabalho que vocês estão fazendo, parabenizado aqui pelo André Américo, que é do Real Araçatubense Contábil, pela criação de uma comissão para acompanhar as compras. Parabéns, muito obrigado, viu, aí, por sua atenção, pelo seu gabinete, eu sempre confundo o nome dele, é Evandro Everson, ou Everson Evandro, mas enfim, parabéns aí, muito sucesso para vocês e volte sempre, tá bom? Obrigado, parabéns vocês por esse programa maravilhoso que leva informação para toda a região de Araçatuba. Conte comigo, conte com o meu trabalho, a região, estamos ajudando a Araçatuba, a Santa Casa de Araçatuba, e estaremos sempre juntos. Maravilha, forte abraço.